Seja muito bem-vindo ao podcast do Programa de Inovação em Finanças da Natura Latam. Que bom ter você por aqui, ainda mais nesse episódio tão especial. Hoje vou conversar com a Maria Romão. Ela é líder na UI da área de Finance e Business Consulting, especializada em projetos de transformação da área financeira. Olá, Maria. Estou muito feliz com a oportunidade de trazer uma mulher tão fera em inovação como você aqui para o nosso programa IF. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Audrey. Olá a todos. É sempre um prazer estar com vocês discutindo os tópicos mais relevantes para a área financeira. E a UI, junto com a Natura, a gente tem uma parceria muito bacana. Os propósitos das empresas são muito parecidos. E eu não podia estar mais contente de estar aqui hoje com vocês. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Aproveitando e falando um pouquinho mais da nossa parceria com a UI, recentemente tivemos uma live, sobre PIX, falando sobre as questões conceituais e práticas aí de implementação. Foi muito bacana, muito bem avaliada e está disponível tanto no nosso canal do YouTube e para quem é colaborador Natura & Co, está no nosso Netflix do programa IF. Mas vamos lá, vamos falar do tema de hoje, que é a acurácia de fluxo de caixa. Os financeiros piram nesse tema, né, Maria? Para começar, vamos falar um pouquinho sobre quais são os principais entraves nesse processo aí de forecast? Vamos lá. Bom, gente, acho que nós, como financeiros, você bem disse, né, Audrey, a gente sabe bem aí das dificuldades desse processo. É um processo que ele é difícil e complexo por uma série de fatores, né? Acho que o primeiro fator que eu colocaria aqui é que ele trata ou precisa da informação de diversos stakeholders que estão dispersos dentro da organização. Então, não é algo que nós, como finanças, sentamos com a nossa planilhinha, conseguimos aí fazer em 1, 2 horinhas uma simulação e a gente tem o forecast da companhia. A gente depende da área de vendas, da área de comercial e marketing, a gente depende da área de produção, a gente depende daí da nossa estruturação e do encadeamento de todos os custos. Então, é um processo que normalmente ele é moroso e demorado, porque a gente tem que envolver diversas pessoas dentro da organização para conseguir as melhores premissas, as melhores informações e os melhores dados para esse exercício que é tão crítico. Então, acho que esse é o primeiro grande fator que eu traria com relação a esse processo. Além disso, aí, atrelado a toda essa jornada, a gente tem uma dificuldade de visibilidade das variáveis que estão impactando, né? Então, uma coisa é a gente olhar para dentro e falar, olha, como é que vai estar a nossa produção, como é que a gente está se organizando. Mas toda vez que a gente está falando de forecast, entram variáveis de mercado e variáveis macroeconômicas que a gente normalmente não tem o controle e tem uma instabilidade muito grande, né? Então, acho que esse é um segundo fator de complexidade, porque tem muita incerteza vinculada a essas variáveis, e aí isso dificulta muito o nosso processo e a nossa acuracidade. E aí, acho que um terceiro fator que eu adicionaria nessa poção aí é um viés humano que a gente tem que lidar. Então, assim, quando a gente está falando de todas as premissas, de todas as considerações que vão ser feitas e como é que a gente vai estabelecer a nossa régua, tem um viés humano que é muito forte, tem uma confusão aí entre o que é uma meta e o que a gente realmente acredita que vai se consolidar nos próximos períodos. Então, tem um bias que é muito difícil a gente tirar, principalmente quando a gente está falando aí da projeção de demanda, porque mistura um pouco o que é a meta daquela área e o que ela de fato acha que vai se concretizar no mercado. Então, acho que esses são os 3 pilares de complexidade quando a gente fala deste processo. Muito legal. E, além disso, tem a própria qualidade do dado, porque depender de tantas áreas, cada um processando essa informação, muitas vezes ali no famoso Excel, então tem uma dificuldade adicional, um tempero aí especial em relação a essa qualidade de dados, revisão de bases, bastante Perfeito. Desafiador, né? Eu acho que sim, acho que colocando aí dentro do contexto da Natura, quando a gente olha, então, para a estruturação de vocês nas brands e na região, você tem um componente que fica ainda mais complexo, né? A gente está falando aí de tentar otimizar ou de unificar dados que vêm de diferentes ERPs, diferentes sistemas, com diferentes premissas, em diferentes países, para diferentes marcas e mercados. Então, assim,
não tem, de simples não tem nada, e realmente a qualidade do dado, você colocou um ponto que é super importante, Audrey, é super complexo aqui para a gente, porque, de novo, não depende só dos dados que vocês vão buscar dentro dos sistemas, depende de uma projeção de um câmbio, depende de um dado externo do mercado, depende de uma projeção de custos que não vai estar com vocês, e aí o processo já começa um pouco torto, porque a qualidade daquele dado talvez não seja a melhor que a gente poderia ter. E seguindo nessa linha de complexidades, né, a gente tem aí a pandemia, que trouxe ainda mais energia e mais diversão, vamos dizer assim, nesse sentido de complexidades, né? Quando a gente olha para o mercado, quais as abordagens que o mercado vem utilizando para contornar aí essa complexidade adicional da pandemia? Acho que o que a gente tem visto muito, Audrey, e é tema de grandes discussões aí com os nossos clientes e parceiros, a pandemia acabou forçando uma diferente postura e um posicionamento da área de finanças no business como um todo. Então, se a gente olhar para o passado, a área financeira ela estava muito ali como um repositório de informações, como uma área que conseguia olhar para o retrovisor e trazer alguns dados estruturados, que normalmente numa reunião de board, se alguém fizesse uma pergunta e pedisse uma elaboração de um cenário, ou e se fizesse uma pergunta do e se tal variável mudar, a gente voltava, nós como financeiros, para dentro de casa, 1, 2 semaninhas de análise e depois retomava com a resposta. Acho que a pandemia mudou todo esse contexto no sentido de que a área financeira ela tem que se posicionar de uma maneira completamente distinta. Não dá mais para esperar essas 2 semaninhas de análise interna, não dá mais para sentar numa reunião de board e falar que aquele número, a área financeira, ela não tem o accountability, ou seja, eu só estou reportando o que comercial me passou. Então, assim, não dá mais para a gente ter esse posicionamento e a pandemia teve um foco muito grande nesta mudança, para que a área financeira ela fosse mais responsiva, ela fosse mais ágil e que ela trouxesse insights, né? Então, acho que esse foi o principal pano de fundo, onde uma série dessas fragilidades do processo de forecast foram colocadas à tona, então não tem como a gente não discutir como é que está a nossa projeção de caixa, não tem como a gente não saber qual que é o bottom line nos próximos 3 e 6 meses. Isso são posicionamentos que o business está exigindo de nós, financeiros, e trazer insights, né, do tipo, olha, a comercial está me falando isso, mas qual que é o questionamento em cima disso? Por que a área financeira não tem, com esse expertise, com essa capacidade analítica e com essa visibilidade do todo, por que ela não está questionando se aquele número está correto ou não, se aquelas premissas são as melhores a serem utilizadas e se colocar de uma maneira muito mais como dona do processo ou coautora do processo e não só alguém que está agregando as informações. Então, eu acho que a pandemia, a grande diferença ou a primeira grande diferença que trouxe foi muito nesse sentido, tá? De colocar, de tirar a área financeira de uma posição de conforto, de consolidadora de informações e perguntar, mas qual que é a sua opinião como gestor financeiro? Você acha que esse número está correto? Você acha que essas premissas foram as certas? O que você apostaria que vai acontecer no próximo período? E aí acho que aí começa a mudar um pouquinho de como a gente tem respondido a esses questionamentos e a essas demandas. Um papel muito mais proativo ali, né, ativo durante o processo do que simplesmente de reporte, né, ou com habilidades técnicas ali de finanças. Acho que cada vez mais exigindo um comportamento diferenciado e competências adicionais muito mais voltadas, né, à análise de cenário, à qualidade de relação com as pessoas, porque, né, nesses cenários a gente precisa aí estreitar esses laços e estar mais próximo para entender e poder dar boas opiniões, né, sobre todos esses números e cenários analisados. Perfeito. O primeiro, o que eu comentei, então, foi uma mudança de postura e de posicionamento da área financeira, e aí a gente tem um pouco mais de como é que isso espirra para o tático e para o operacional. E aí você trouxe alguns pontos que são super importantes. A primeira é como é que eu faço para elaborar cenários real-time. Então, se o câmbio vai estar 6 ou 6,50, tem um impacto gigantesco dentro do meu forecast, mas isso normalmente, por eu estar estruturado normalmente, né, baseado em planilhas de Excel, com análises em diferentes instâncias, mercados, países, e uma miscelânea aí do que é dado interno, o que é dado externo, isso demora muito para a gente elaborar. Então, é um simples cenário de câmbio
que gera uma série de trabalhos e retrabalhos internos nossos. Então, a primeira grande demanda e mudança em termos do que a gente precisa entregar quando a gente está aí dentro do âmbito de forecast é a elaboração de cenários real-time. Eu diria também que tem um outro aspecto que, por a gente estar trabalhando de uma maneira virtual, talvez todo o processo de construção e elaboração das premissas, ele pode ser feito de uma maneira mais inclusiva e mais rápida. Então, nesse sentido, onde a área financeira ela está trazendo mais insights, o que a gente tem visto é o mercado trazendo uma sugestão ou uma pré-população desse forecast e não começando do zero, bottom-up, aquela construção que a gente vai das premissas mais iniciais para poder chegar num número inicial, e aí compara com a meta, não bate, aí volta todo o processo. Então, a gente já tem alguns posicionamentos e algumas empresas que estão conseguindo fazer essa sugestão inicial do forecast, e aí você trata de uma discussão muito mais rica, muito mais produtiva com as áreas que vão trazer os inputs. A gente teve também algumas questões relacionadas à pré-população desses dados, então acho que a gente avançou muito em termos de tecnologia, como é que a gente faz a conexão de diferentes RPs, softwares e base de dados externas, e aí sim, isso também mudou bastante agora na pandemia, a agilidade que a gente conseguiu trazer para o processo, e aí do ponto de vista mais tático e operacional. Com certeza, essa seria a minha próxima pergunta, né? Como isso tudo se reflete na tecnologia? O que a gente vê aí de tecnologias apoiando toda essa evolução, essa agilidade desse processo tão complexo, né? O que aconteceu, então, nos últimos anos? Eu diria que não tem nenhuma tecnologia nova que vai ser aplicada, só que elas ficaram muito mais acessíveis com relação a custo e a tempo de implantação. Então, basicamente, o que a gente tem visto aí de tecnologias tem uma gama de softwares novos que ajudam nesse processo, mas a gente tem também tecnologias mais específicas, e aí eu estou falando especificamente de inteligência artificial e de machine learning aplicado ao processo de forecast. Então, esses são os dois enablers que a gente tem utilizado dentro desta área, e, de novo, com um custo muito mais acessível, um tempo de implantação significativamente menor e em modelos de contratação diferenciados. Então, quando você olha para software, normalmente a gente tinha que adquirir uma licença, e aí isso entra dentro do todo o layer e o ecossistema de tecnologia da companhia. É uma decisão que também é demorada, é difícil, porque a gente tem que correlacionar uma série de outras partes, e hoje a gente tem modelos muito mais ágeis para essa contratação, que você contrata o software as a service, ou você contrata aquilo, a projeção como um serviço, e não necessariamente está falando de um alto CAPEX aí para poder investir no software e nas licenças, num tempo de implementação que ia demorar aí pelo menos um ano, a gente conseguiu reduzir isso bastante e ter várias opções de contratação. Então, quando a gente fala de tecnologias, são essas as que eu colocaria, e, de novo, a gente já fala de inteligência artificial e de machine learning há bons anos, mas eu acho que agora, de fato, eles estão sendo aplicados e utilizados. Essa é a diferença que eu vejo para a tecnologia, tá? E aí... Desculpa, mas dentro desse cenário de inteligência artificial e machine learning, né, acho que é importante a gente trazer aqui para quem está ouvindo a importância também de o time estar comprometido com o aprendizado, com a aprendizagem dessa inteligência, né? Porque acho que a tecnologia traz, às vezes, aquela expectativa de eu vou ligar um botão aqui e todos os meus problemas se resolvem, mas é uma construção, né? A gente tem que retrabalhar todos os dados, entender muito bem o que a gente precisa, quais são as variáveis que, de fato, são relevantes para o nosso negócio, e ter a paciência de ensinar, né, essa inteligência a trazer respostas cada vez mais assertivas, né? Exatamente. Acho que o ponto que você tocou, ela tem uma conexão direta com a mudança de perfil dos profissionais em finanças, né? Então, assim, não é simplesmente colocar ali a inteligência ou o machine learning que isso vai rodar e a gente vai continuar com o mesmo perfil que é requerido hoje de nós como profissionais financeiros. A gente vai precisar, sim, de skills de modelagem analítica, e aí, como você bem pontuou, entender quais são os dados macroeconômicos que eu preciso colocar no meu modelo, correlacionar com uma performance histórica, ver quais são as correlações, projetar isso para o futuro e ver como é que eu ajusto os pesos dentro do meu modelo. Vai ter perfil aí para eu analisar de tempos em tempos esse modelo, como é que eu mudo, então, as minhas ferramentas de visualização. Então, tem uma série de skills que vão ser adicionados a esse processo
E aí, de novo, não é mais só mexer no Excel, não é só trabalhar sozinho, é um processo colaborativo, onde a gente passa, sim, numa base que já, em tese, ou num cenário, no mundo ideal, num cenário otimizado, já vem pré-populada, mas isso não quer dizer que exige menos do profissional, muito pelo contrário. Agora que eu preciso dar o outro salto para poder alavancar em cima disso que já está me sendo trazido e falar como é que eu agrego valor em cima disso agora. Então, as competências exigidas são outras, mas de maneira alguma são menores, elas são diferentes do que a gente tem hoje, né? Não, incrível, Maria. É sobre essa complexidade toda, né? Estamos trabalhando num piloto de design sprint para, de fato, olhar essa questão de acuracidade. E tivemos aí que fatiar, né? Começamos ali pelo contas a pagar para entender como a gente pode resolver esse desafio complexo aí usando metodologias ágeis. Então, já estamos começando a experienciar, né, com o time de finanças, um mindset um pouco mais flexível, experienciar essas metodologias que não estão tão no dia a dia, né, do financeiro ainda. Com certeza, muito bacana. Eu acho muito legal vocês fatiarem, porque justamente acho que o grande entrave das companhias se a gente tenta abraçar o mundo numa primeira vez, esse projeto não sai do papel, e aí vocês acabam não tendo os ganhos e benefícios que poderiam ter. Tem uma série de quick wins desse exercício que podem ser trazidos com uma rapidez de implementação muito grande, e aí vocês começarem pelo contas a pagar, eu acho que foi uma escolha muito assertiva aí do time. Fico à disposição se quiserem conversar também sobre cases e quais empresas já estão fazendo isso, para a gente poder fazer a ponte aí com vocês, tá? Mas muito, muito legal a iniciativa e parabéns para a equipe que vai tocar. Espero que tenham bons frutos aí esse trabalho. Muito obrigada. Maria, obrigada novamente por aceitar nosso convite. Com certeza trouxe vários insights importantes para a nossa área financeira. E você, que está nos ouvindo ou nos vendo agora, para não perder as novidades, se inscreve nos nossos canais, que vem muito conteúdo de qualidade por aí. Obrigada. Tchau, tchau.